Depois da Páscoa, certamente você vai escutar este evangelho aqui. E eu escolhi este evangelho hoje para falar com você. Está em Marcos capítulo 16. O título deste evangelho é Os Discípulos de Emaús. É uma passagem que se deu depois da ressurreição. Bom, vamos ver aqui o que diz a palavra e depois eu vou até você aí. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Eles iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto eles iam conversando, discorrendo entre si, Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Vem aqui, Baiano, você consegue vir com essa câmera aqui? Câmera 3, corre aqui. Câmera 3, corre aqui. Dá para você vir com ela aqui? Vem aqui comigo, deixa eu pegar você. Eu quero que o câmera 2 ou 3 pegue você aqui me filmando. Isso. Dá para você ficar de ladinho aqui? É melhor. Isso. Isso. Aqui, assim. Vai acompanhando. Você trabalhava com o Valdomiro? Trabalhava lá no Mundial? Então é daquele mesmo jeito que você vai fazer aqui. Assim. Isso. E aí diz aqui que os 2 discípulos estavam caminhando. Estou na Bíblia, estou na palavra, viu? E os olhos deles estavam como que vendados e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que vocês estão falando aí pelo caminho? Por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Jesus perguntou: o que foi? Eles disseram: nossa, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus, diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram no sepulcro, acharam assim como as mulheres já tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram a parar. Fica conosco, é tarde e já declina o dia. Jesus entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Então se lhe abriram os olhos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu. E os 2 discípulos diziam então um para o outro: não se abrasava, não ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém.
Aí acharam os 11 e os que com eles estavam. Só tinham 11 discípulos lá, maestro. Cadê o outro? Por que não tinha o outro? Quem era o outro? Judas. Judas se enforcou depois de entregar Jesus. Não é isso? Então por isso que encontrou só os 11. Judas já tinha se enforcado, tinha se matado depois que entregou Jesus, se arrependeu. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E apareceu a Simão. E eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido a partir do pão. Vamos lá agora, vamos no TP. Me ajuda aí, produção. É para voltar. Esta passagem é a passagem bem conhecida. O título é Os Discípulos de Emaús. Isso. Então diz a palavra que esta passagem traz como título Os Discípulos de Emaús. Ela nos diz exatamente isso, que no terceiro dia da Páscoa, o terceiro dia após a ressurreição de Jesus, haviam 2 discípulos. Eles estavam andando rumo a uma aldeia chamada Emaús. Eles iam falando um com o outro sobre tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha se passado. Enquanto eles estavam conversando, Jesus aproximou-se deles e começou a caminhar com eles. Mas a palavra diz que eles não reconheceram Jesus. Que coisa estranha. Eu já disse isso aqui uma vez. Como é que Jesus entra no meio daqueles 2 homens que eram seus discípulos, fala com eles e eles não conseguem reconhecê-lo? Aí vem a resposta. Diz a palavra que eu acabei de ler, que os olhos deles estavam como que vendados e eles não o reconheceram. Aí eu quero fazer uma pausa para falar com você. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? A pergunta de Jesus para os discípulos hoje é a pergunta que eu faço para você que está em casa. É a pergunta que eu faço para você que está me assistindo. Por que você está triste? Quantos motivos trazemos em nosso coração neste momento para estarmos tristes? São vários, são muitos. Talvez você esteja triste por causa da pandemia, por causa do coronavírus, da Covid-19. Talvez você esteja triste porque você foi abandonada pelo seu marido. Talvez você esteja triste porque você foi abandonado pela sua mulher. Talvez você esteja triste porque você não fala com a sua irmã, com o seu irmão, ou com alguém da sua família há tanto tempo. Talvez você esteja triste porque você, pai e mãe, também não está falando com o seu filho ou com a sua filha há algum tempo. Talvez você esteja triste porque você, filha, não fala com a sua mãe ou com o seu pai. Quais são os motivos pelos quais você se encontra triste? Essa é a pergunta. Talvez você esteja triste porque você está brigado com o seu irmão por causa da maldita terra, por causa da maldita herança, porque o seu pai e a sua mãe morreram, e agora está aquela merda, daquela fazenda, daquela tapera, daquela terra que é 1, 2, 3 alqueires, ou 10, ou 20, ou 100.
e está sendo a causa da confusão, da divisão, da desgraça. Talvez você queira vender, mas tem aquele que não quer. Tem sempre alguém do contra na família, tem sempre o sujo, tem sempre o porco, tem sempre o miserável que não tem Deus e que gosta de armar confusão, de ver a confusão. Quando todo mundo está concordando, vem um e discorda. Talvez você esteja vivendo isso. Jesus pergunta para os discípulos, Jesus está caminhando com eles e pergunta para eles: por que você está triste? Eles estão assustados, os discípulos assustados olham para ele e respondem: você é o único homem que aqui de Jerusalém não sabe o que aconteceu? Gente, por que os seus próprios discípulos não o reconheceram? A resposta o próprio Jesus nos dá: porque estão tristes. E porque estão tristes, não conseguiram reconhecer Jesus Cristo no meio deles. Porque estavam tristes. E é assim. Todas as vezes que estamos com tristeza, com rancor, com ódio, com dúvida, com angústia, que vivemos com muita angústia, nós não conseguimos enxergar Jesus Cristo. Nós não conseguimos enxergar as saídas. Quando você tem problemas na sua vida, meu irmão, todas as vezes que nós estamos vivendo problemas, dificuldades, os nossos olhos se turvam e vem a tristeza. Olha, nós não conseguiremos resolver os nossos problemas, as nossas angústias, enquanto a gente não parar. Enquanto a gente não enxergar Jesus Cristo, que é a solução da nossa vida. Enquanto a gente não focar no problema e renunciar à tristeza, renunciar ao desânimo, e em nome de Jesus Cristo nos levantar e com a sua força caminhar. Sim, levantar. Como num pulo, igual aquele paralítico na porta do templo, que ao receber o nome de Jesus Cristo na sua vida, proclamado por Pedro, lembra dessa passagem? É curado, é renovado, é restaurado e imediatamente ele levanta e anda. E é exatamente essa proposta de Deus para mim e para você hoje. Hoje e sempre. A graça, a força e a misericórdia de Deus são renovadas dia após dia em nós. A tristeza, o desânimo nos cegam. Por isso, meu irmão, é preciso ter Deus em nossa vida. Ele nos criou para sermos felizes. Sempre. Jesus está presente sempre na nossa vida. Ele caminha conosco, mesmo nos momentos difíceis. Mas na agonia, não conseguiremos enxergá-lo. E eu te digo com toda a certeza que Deus não vai abandonar você. Porque o amor de Deus é muito maior do que qualquer pecado seu. Porque o amor de Deus por mim e por você é muito maior do que qualquer situação negativa da nossa vida. Mesmo que você tenha se esquecido de Deus, Ele não se esqueceu e não se esquece de você. É preciso que hoje você se convença de que Deus nos criou para sermos felizes. Quais são os motivos da sua tristeza? Por que você está triste? Não deixe a tristeza dos bens materiais invadir a sua vida, o seu coração e te fazer um homem amargo, uma mulher amarga. Não deixe que os bens materiais, que a tristeza que está aí no seu coração, só por causa dos bens materiais, só por causa da herança, só por causa da terra, só por causa do dinheiro, invada a sua vida. Não deixe. Sabe por quê? Porque você vai morrer, você vai apodrecer, você vai, se você não morre com Covid, como muitos infelizmente morreram, um dia você vai morrer. Eu não sei a condição que vai ser a nossa morte, a minha também, um dia eu vou morrer. E sabe o que vai acontecer? Vai ficar o meu carro, vai ficar a minha casa, vai ficar o meu dinheiro. Quer dizer, eu não tenho nada disso.
alguma coisinha. Mas vai ficar, sabe para quê? Para arrumar confusão. A casa, a fazenda que era da sua mãe, do seu pai, um pouquinho de terra, que você fala que é uma fazenda, mas eu não sei se fazenda de um alqueire é fazenda, para mim é sítio. 2, 3 alqueires, quadra é sítio. Fazenda é igual do Amado Batista, tem 7.000 alqueires, aí é fazenda. 10.000 alqueires. Aí nego briga por causa de um pedacinho de terra, por causa de 2 alqueires lá, por causa de uma porcariazinha. A casa que era da sua mãe, que era do seu pai, que você curtia, que você era feliz, que existiam momentos maravilhosos lá, hoje virou a casa da desgraça, da confusão, da briga, da separação. Você não precisa disso, meu irmão. Deus pode te dar muito mais.